Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de Direito do Trabalho. A gente começou a falar na aula anterior sobre jornada de trabalho e a gente vai dar prosseguimento. Hoje a gente vai falar sobre sobreaviso, né? Agora nós vamos falar sobre sobreaviso. Bom, entende-se como jornada de trabalho o tempo que o empregado fica à disposição do empregador. Esse fato ele se consubstancia mesmo que o empregado esteja em sua residência, desde que ele fique comprovado que está aguardando ordens do empregador a qualquer momento. Se essa expectativa de ser chamado pelo empregador se configurar, o empregado tem direito a receber por essas horas. Isso é o chamado sobreaviso. E tem previsão no artigo 244, parágrafo 2º da CLT. O que diz o parágrafo 2º da CLT? Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário hora normal. Então, existem situações em que o empregado ele fica na sua residência aguardando ordens do seu empregador. Se isso vier a acontecer, ele está de sobreaviso e ele tem que ganhar 1/3 a mais da sua hora normal. Onde é que eu vejo esse tipo de situação? Isso acontece muito com os médicos, acontece muito com a tripulação de voo, que fica de sobreaviso, aguardando a ordem do empregador. Observe que o artigo ele fala que ele tem que estar na sua residência aguardando receber ordens do empregador. Por que ele tem que estar na sua residência? Porque o empregador sabe o tempo que o empregado leva para chegar até o serviço, até a empresa. Então, ele vai cronometrar esse tempo que ele vai chegar até a empresa, por isso que ele tem que estar na sua residência, aguardando ser chamado, tá? Ele está à disposição do empregador, então ele está de sobreaviso. Bom, vamos falar agora sobre adicional noturno. O artigo 73 da CLT, ele fala, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. A hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Considera-se noturno para os efeitos deste artigo o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. O acréscimo que se refere ao presente artigo, em se tratando de empresa que não mantém pela natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exercer desse limite já acrescido da percentagem. Nos horários mistos, assim entendidos, os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica as horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. As prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. Bom, o adicional noturno ele visa compensar o maior desgaste do empregado, que presta serviço no período destinado ao repouso. Há uma distinção em relação ao empregado urbano e empregado rural quanto ao horário noturno. O
empregado urbano, ele tem direito a um adicional de 20%, né, em cima do salário hora. Só que a jornada noturna do trabalhador urbano começa às 22 horas e termina às 5 horas do dia subsequente. O trabalhador rural, o adicional noturno dele é de 25%, seja para a agricultura ou para a pecuária, tá? Só que, quando eu falo de horário noturno, jornada noturna para a agricultura, ela começa entre 21 horas de um dia e 5 horas do dia subsequente. Já para a pecuária, começa em 20 horas de um dia até 4 horas do dia subsequente. Para os trabalhadores urbanos, o legislador optou por estabelecer uma figura fictícia com relação ao seu horário de trabalho. Como assim? A cada 52 horas e 30 segundos equivale a 1 hora de trabalho. Repare-se, então, que a jornada noturna, o horário noturno, ele não é computado 60 minutos do relógio. Ele é 52 minutos e 30 segundos. Isso é o chamado horário reduzido do empregado urbano. O rural não tem a previsão do horário reduzido, tá? Então, assim, se você for analisar, tá? De 22 horas até as 5 horas da manhã, eu tenho aí, né, 22 horas, 23, 24, 25, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 7 horas, certo? Mas se eu computar 1 hora dessas 7 horas, tá? Cada hora dessa, 52 minutos e 30 segundos, aí não vou mais ter 7 horas, eu vou ter 8 horas. Então, o legislador acaba fazendo uma compensação no horário noturno para aquelas pessoas que trabalham na jornada noturna, para uma forma de compensar o horário que eles deveriam estar em repouso, tá? Então, o horário noturno, 1 hora equivale a 52 minutos e 30 segundos, e não 60 minutos como do relógio, tá? Bom, o menor, ele é proibido de fazer horário noturno, tá? Então, quando a gente fala do menor, a gente está falando do menor de 18 anos. Ele é proibido de fazer horário noturno. Tranquilo? Muito bem. Vamos falar agora dos horários mistos, que fala também no mesmo artigo, tá? O horário misto, ele se inicia antes do horário noturno. Observam os parâmetros normais de jornada de trabalho, começando o regime noturno para os empregados que ingressam neste período, neste horário, né? Por isso que entende-se como horários mistos aqueles que os empregados começam em seu horário normal. Por exemplo, ele vai começar antes das 22 horas no âmbito urbano e ingressa no horário noturno. Assim, o trabalhador, o que foi trabalhado antes das 22 horas, ele começa a receber levando em conta a jornada noturna. No entanto, quando o empregado ultrapassar o horário noturno, ingressando após a jornada normal de trabalho, deve ser observado integralmente o período e os critérios utilizados na jornada noturna. Se o empregado começa a trabalhar às 22 horas até às 8 horas da manhã, ele vai receber integralmente como se todo o período fosse pertinente à jornada noturna. Como assim? Vamos dar um exemplo. Digamos que eu comece a trabalhar às 20 horas. Tá? Eu começo a trabalhar às 20 horas e eu trabalho até às 5 horas da manhã. Tá? Comecei às 20 horas e vou trabalhar até 5 horas da manhã. Então,
na verdade, aí o que eu tenho é um horário misto, porque das 20 horas até as 22 horas eu vou receber o horário normal. Das 22 horas até as 5 horas da manhã, eu vou receber como horário noturno, tá? Então, aí eu tenho um horário misto, porque eu tenho aí a hora normal e tenho o horário noturno na minha jornada. Muito bem, agora se eu começo a trabalhar às 22 horas e trabalho até às 8 horas da manhã, tá? Bom, aí observe que o horário noturno urbano, ele começa às 22 horas e ele termina às 5 da manhã. Mas como eu entrei no horário noturno, que é 22 horas, eu vou receber todo esse período como uma jornada noturna, tá? De 22 horas até as 8 horas da manhã. E não só de 22 horas às 5 da manhã. Então, presta bem atenção. Se eu entrar no horário normal, eu vou receber horário misto. Eu recebo do horário normal até as 22 horas e das 22 horas até as 5 da manhã eu vou receber como horário noturno. Se eu entrar no horário noturno e sair no horário normal, eu vou receber como todo ele como jornada noturna, porque eu entrei na jornada noturna, tá? Caso o empregado ingresse nas suas atividades laborativas antes do período noturno, adentrando esta jornada, teremos o que a CLT denomina de jornada mista. Quando, então, o empregado receberá normalmente, enquanto sua jornada não sofrer diferenciação legal, passando a receber pelo período noturno a partir do momento oportuno. Tá? Muito bem. Vamos falar agora sobre intervalos. Intervalos são períodos de tempo dentro da jornada de trabalho ou entre elas com o intuito de alimentação e descanso, em que o empregado não presta serviços ao empregador. Existem dois tipos de intervalos, ambos intra-jornada, que são aqueles feitos dentro da própria jornada de trabalho. O artigo 71 da CLT menciona sobre a duração de um desses intervalos, estabelecendo que os empregados que trabalham mais de 6 horas até 8 horas têm o direito a um intervalo mínimo de 1 até 2 horas. Já o parágrafo 1º do artigo 71 determina um intervalo de 15 minutos àqueles empregados que vão laborar de 4 a 6 horas. Ambos os intervalos mencionados não integram a jornada de trabalho, não contando, portanto, como tempo de serviço. Tá? Eu vou ler o artigo 71 para vocês. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho quando ouvida a Direção de Relações de Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a hora suplementar. Quando o intervalo para repouso e alimentação previsto neste artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar
o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Muito bem. Olha só, gente. O que acontece aí? Se eu faço de 4 a 6 horas de trabalho, eu tenho direito a 15 minutos de descanso. Tá? Esses 15 minutos eu não estou à disposição do empregador. Tá? Agora, se eu faço de 6 até 8 horas, eu posso ter de 1 até 2 horas de descanso. Esse período eu não estou à disposição do empregador. Só que esses intervalos, eles precisam ser dentro da jornada de trabalho, ou seja, no meio da jornada de trabalho, tá? Eles não podem nem ser antes e nem ser depois. Eles têm que ser no meio da jornada de trabalho. Só que a reforma trabalhista, ela veio trazer uma novidade aí nessa questão dos intervalos. Ela disse que eu posso negociar diretamente com o meu empregado a questão da redução do intervalo. Então, eu posso, em vez de dar 1 hora de descanso e refeição, eu posso passar a dar somente 30 minutos para o meu empregado. Tá? A reforma trabalhista autorizou. Só que existem algumas situações também, de algumas profissões, e algumas situações também, que implicam intervalos diferentes a esses, tá? Aqueles funcionários que trabalham com mecanografia, né, todos aqueles que trabalham com datilografia, escrituração, cálculos e digitadores, eles têm direito a um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Esse intervalo não será deduzido, portanto, será contado como tempo à disposição do empregador, diferente do que ocorre no horário do descanso e refeição. Esse tipo de intervalo, ele está incluído na jornada de trabalho, né? A cumulatividade desse intervalo, ela não é admitida. Fato esse que ocorre em muitas empresas que fazem o empregado trabalhar sem um intervalo a cada 90 minutos e compensam ao final da jornada de trabalho. E aí dispensam o empregado mais cedo. Isso não pode acontecer. O legislador, ao impor esse descanso, certamente ele se preocupou com uma doença muito recorrente nos mecanógrafos, tá? Com essas pessoas que trabalham com digitação, que é a LER, lesão por esforço repetitivo. E nesses casos, nesse tipo de profissão, ela se manifesta muito, que é a famosa tendinite, tá? Outras profissões que também requerem um descanso, um intervalo diferenciado, são aqueles trabalhadores que trabalham em frigorífico. Após 1 hora e 40 minutos de serviço, tem que ser concedido um intervalo de 20 minutos, justamente porque eles trabalham em baixas temperaturas e faz mal para a saúde deles. Então, a cada 1 hora e 40 minutos que eles têm de serviço, tem que ser concedido 20 minutos de intervalo. Outro intervalo também que é diferente do que mencionamos, que é dentro da jornada de trabalho, é a amamentação. A mulher que estiver em fase de amamentação, até que seu filho complete 6 meses de idade, tem direito a 2 intervalos diários de meia hora cada um. O objetivo desses intervalos, na verdade, é para amamentar o menor, amamentar a criança. Temos também o intervalo interjornada. É o tempo entre uma jornada e a outra do dia subsequente. O empregado deverá ter um intervalo mínimo entre as jornadas de 11 horas consecutivas. Isso tem previsão no artigo 66 da CLT. Como funciona? Observe que eu falei que isso é uma jornada interjornada, um intervalo interjornada. Então, ele fica entre uma jornada e outra. O intervalo de descanso e refeição é intrajornada, ou seja, dentro da jornada.
Este intervalo que estamos falando agora é o intervalo interjornada, entre uma jornada e outra. Todo intervalo entre uma jornada e outra deve haver 11 horas de diferença. Como assim? Se eu trabalhei até as 10 horas da noite, eu só posso voltar a trabalhar no dia seguinte após 11 horas. Como assim? 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã. Tá? Então, eu preciso ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Tá? Então, eu tenho aí, além dos intervalos que são feitos por profissões dentro da jornada de trabalho, nós temos 2 intervalos que são feitos, que não estão à disposição do empregador, diferente das profissões que precisam de um descanso, que nós temos exemplo dos mecanógrafos e também dos trabalhadores em frigoríficos. Eles têm jornada, eles continuam à disposição do empregador. Tá? Eles podem não estar exercendo aquela função, mas eles podem estar fazendo outra coisa que o empregador determinar. Já o intervalo intrajornada é dentro da jornada de trabalho, é um horário para descanso e refeição, o empregado não está à disposição do empregador. E aí nós temos o intervalo interjornada, que é um intervalo entre uma jornada e outra, que eu preciso de 11 horas consecutivas de descanso, tá? Que eu também não estou à disposição do empregador. Bom, vamos falar de descanso semanal remunerado. É chamado por muitos também de repouso semanal remunerado. É um período de 24 horas em que o empregado deixa de prestar serviços uma vez por semana, preferencialmente aos domingos e feriados. Observem que eu não falei obrigatoriamente, eu falei preferencialmente aos domingos e feriados. Tá? Empresas que tenham a autorização do Ministério do Trabalho para funcionar aos domingos podem conceder folga aos seus empregados em outro dia da semana. De acordo com a Portaria 417 de 1966, ao menos uma vez por mês o empregado deve repousar aos domingos, tá? Organizando-se para tanto regime de revezamento. Tá? Essas empresas que trabalham 24 horas, elas precisam se organizar, porque pelo menos uma vez no mês o empregado ele deve folgar, né, ter o descanso semanal remunerado dele aos domingos. Tá? Como o próprio nome diz, o descanso é remunerado. Porém, quando o empregado não tiver frequência integral durante a semana, acaba por perder a remuneração do descanso, desde que essa falta seja injustificada. No que diz respeito aos descansos semanais remunerados e feriados, o empregado que trabalha nesses dias deverá receber em dobro. Tá? Então, se eu trabalhar no dia que era para eu ter o descanso semanal remunerado, eu vou receber em dobro. Tá? Muito bem, e esse descanso deve ter um período de 24 horas, preferencialmente aos domingos, tá? Pode não cair no domingo, mas pelo menos uma vez no mês tem que cair aos domingos. Bom, gente, hoje vamos ficar por aqui. Terminamos jornada de trabalho e até a próxima aula. Tchau!